Bom dia, caso você esteja vendo de dia, boa tarde ou boa noite. A gente está aqui para mais uma edição do nosso podcast e dessa vez a gente trouxe convidados muito especiais. Se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou a Mariana, sou psicóloga, eu vou falar um pouco aqui sobre saúde mental no podcast. Pode te apresentar. E eu sou a Amanda, do terceiro ano. Bom, vamos começar então. Queria saber desde quando você decidiu atuar nessa área e por quê? Olha, faz muito tempo assim, eu sempre quis ser psicóloga e na época eu queria entender as pessoas que tinham problemas graves de saúde mental, que na psicologia a gente vai chamar de psicopatologias, né? Era a minha grande fascinação, assim, e aí eu ficava assistindo filmes sobre isso, achava incrível, aí eu entrei na faculdade, fiz estágio nessa área, vi que eu não gostei, na verdade, dessa área, aí eu me afastei disso e fui para a área da infância e adolescência, então hoje eu sou psicóloga clínica de crianças e adolescentes, além de ser professora lá na Universidade de Morumbi. Então foi isso, assim, eu fui por um motivo, acabei ficando por outro. E nessas indas e vindas, que eu acho que você viu bastante essa parte da psicologia e tudo que engloba, qual que é a rotina que você segue, assim, no seu trabalho? Uma rotina que você fala, isso é quase que inegável de se fazer. A coisa básica sobre ser psicólogo. É. Tá. Olha, eu vou dizer pra você que a minha rotina particularmente é muito doida, porque eu sou clínica, mas eu também sou professora, eu tenho alunos que fazem pesquisa comigo, então eu tô sempre fazendo várias coisas, assim. Mas acredito que na rotina de um psicólogo clínico, por exemplo, uma coisa que a gente sempre vai fazer é atender nossos clientes, né? Então fazer atendimento individual, preparar os atendimentos, que a gente não pode chegar na louca assim e fazer qualquer coisa, né? Então a gente vai preparar antes o que vai acontecer, pesquisar, né, qual seria o melhor tratamento para cada pessoa, depois fazer os registros, né, do que aconteceu, interpretar aquilo que a pessoa falou para conseguir entender o que eu posso ajudar ela na próxima semana, né, que geralmente é semanal os atendimentos. Então isso faz parte assim do dia a dia do psicólogo clínico, do meu também. E como professora de psicologia, preparar as aulas, né, dar as aulas para os alunos, tirar dúvidas, orientar os alunos, né, nos projetos que eles fazem, nos trabalhos, esse tipo de coisa. Então eu diria que meu dia é basicamente dividido entre dar aula e fazer atendimentos e preparar aula e preparar atendimentos. E às vezes também venho fazer coisas diferentes, dar uma palestra. Esse é o primeiro podcast que eu gravo, estou bem empolgada. E deixa eu te perguntar, tem um pensamento, qual a sua perspectiva, de acordo com o pensamento das pessoas de quem vai ao psicólogo é doido? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que quem é doido é quem fala isso. Eu acho que isso não tem nada a ver, né, gente? É um tabu, tipo, muito antigo, assim. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje pensam. E pessoas, tipo assim, que têm estudo de autoescolaridade ainda pensam isso. E, sinceramente, na minha opinião, isso é uma questão de controle. Porque se eu falo pra você, não, saúde mental não é importante, psicólogo é coisa de doido, você tá preocupada, daqui a pouco você melhora, vai, tipo, dá a volta por cima. Se eu falo isso e você continua mal, é muito mais fácil eu controlar você, né? Se eu quiser que você faça uma coisa pra mim, eu quiser, tipo, ficar fazendo drama com você, você não vai estar em equilíbrio, você vai estar mal. Então eu acho que isso é uma coisa muito arriscada, assim, sabe? Das pessoas falam, psicólogo é coisa de doido e tal. Ai, sei lá, vai me manipular, vai, sei lá, me mudar, né? E não tem nada a ver isso. Acho que é uma coisa que não tem nada a ver. É só a gente ver como evoluiu a questão da saúde física, né? Hoje em dia, ninguém tem vergonha de falar que faz prevenção da saúde física. Ah, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu faço yoga, pilates, sei lá o que a pessoa faz. As pessoas falam isso com muito orgulho, né? Ah, eu faço corrida, tal. É uma questão de prevenção. Já na prevenção da saúde mental, de fazer o autocuidado, né? Tipo assim, de fazer coisas que são importantes pra você, falar não pra coisas que você não quer fazer, se afastar de pessoas que não te fazem bem. Ah, não, aí já é bobagem, né? Não preciso disso. Então, acho que ainda existe uma diferença muito grande, assim, no cuidado com a saúde física, no cuidado com a saúde mental, né? Que acaba sendo deixada de lado e, na minha opinião, tá, gente? Sem saúde mental, não tem saúde. Porque se você tá triste, se você tá preocupado, se você tá com muita raiva, como você vai cuidar da sua saúde? Não vai. E isso altera os níveis dos hormônios mesmo do corpo. É uma coisa física, sabe? A pessoa começa... Já tive várias pessoas que foram parar no pronto-socorro achando que estava tendo um infarto e, na verdade, estava tendo uma crise de ansiedade de tão alta que a ansiedade chegou. Então, eu acho que uma coisa que já passou da hora, assim, da gente superar, né? Esse tabu da saúde mental, achar que é bobagem, que é coisa
desnecessária, porque na verdade é a coisa mais necessária, e é desse equilíbrio de uma boa saúde mental que a gente consegue fazer todas as outras coisas, né, da nossa vida. Sim. A gente sabe que existem algumas diferenças entre psicólogos e psiquiatras e a gente quer saber um pouco mais sobre essas diferenças. Perfeito. Sabe que isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, assim, não é claro, né, para os leigos. Parece que é meio igual, mas na verdade é bem diferente. Então, como que funciona? O psiquiatra, a psiquiatria em si, ela faz parte da medicina, né? Então, o psiquiatra é um médico que vai ter feito ali a faculdade de medicina, 6 anos, depois ele vai se especializar na psiquiatria, que é a medicina para a saúde mental. Então, ele vai atuar de uma forma bem semelhante aos outros médicos, por exemplo, pedindo exames, receitando medicamentos. Então, o psiquiatra ele vai mais fazer assim, um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa, por exemplo, é um transtorno de ansiedade, é uma depressão, um transtorno de estresse pós-traumático. Ele vai fazer um diagnóstico e com base nesse diagnóstico ele vai aplicar a terapêutica que os médicos têm, que é o medicamento. E aí ele pode também encaminhar a pessoa para o psicólogo, que aí vai ter outras formas de atuar, né, que são próprias da psicologia. Então, em resumo, o psiquiatra é um médico da saúde mental, ele vai poder pedir exames e passar medicamentos e acompanhando com a pessoa, né? Se o medicamento está funcionando, se precisa trocar, alguma coisa assim. Já... Vocês querem perguntar? Não, pode continuar. Já na psicologia é uma ciência separada, né? Então a gente tem a faculdade que é só de psicologia, a gente fica lá 5 anos estudando só sobre a mente humana, né? Então estudando sobre a personalidade, sobre o desenvolvimento, sobre as psicopatologias, que são essas doenças da saúde mental, né? Como ansiedade, depressão, estresse e tudo mais. Então a gente estuda sobre isso e a gente estuda muitos tipos de terapêuticas, então muitas formas de atuar nisso, né? Uma delas, por exemplo, é a psicoterapia individual, que acho que é o mais famoso, né? Que os psicólogos fazem. Então você vai lá no consultório do psicólogo, e aí você fala sua vida pra ele, daí ele te fala algumas coisas também, né? E te sugere algumas mudanças na sua vida. E mesmo dentro da psicoterapia individual, a gente tem muitos tipos, assim. Então tem coisas que vão funcionar melhor para quem tem ansiedade, outras vão funcionar melhor para quem está com depressão, outras vão funcionar melhor para quem está com transtorno obsessivo compulsivo, com toque. Então vai ter variados. E aí o tratamento na psicologia é esse, da pessoa encontrar várias vezes com o psicólogo, e é o que a gente chama da cura pela fala, né? Então a pessoa vai falar coisas para o psicólogo, e aí o psicólogo vai falar coisas para a pessoa, vai sugerir aí técnicas para ele fazer, enfim, né? Para a pessoa ir se sentindo melhor, basicamente é isso. Na psicologia a gente também tem a avaliação, e ela é um pouco parecida com o tratamento, porque a pessoa também vai várias vezes no psicólogo falando sobre o que está acontecendo, e o psicólogo vai fazendo perguntas mais específicas, né, sobre a situação dela, tal, para fazer esse diagnóstico, entender o que está acontecendo. É com base nessa avaliação, o psicólogo vai propor um tratamento que seja o melhor ali, que vai ajudar mais aquela pessoa. E daí o psicólogo então não tem essa parte dos exames médicos ou dos medicamentos, porque não é uma parte da medicina. Sim, e você até falou, né, que tem várias áreas. Então, para o psicólogo, decorrente ao paciente, ele vai direcionar para uma área. E tem até algo que a gente queria saber. Por que não podem atender pessoas próximas a você, que você conhece? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque vira e mexe, né? Amiga, eu preciso muito, me atende. E não pode, basicamente porque o psicólogo tem que ser uma figura neutra. Ele não pode ser uma pessoa que já tem muita opinião ou que tem, assim, um viés ali naquela situação. Porque vamos imaginar uma situação. Imagina que você é minha amiga e daí você quer que eu te atenda. Eu sou psicóloga, você é minha amiga e você quer que eu te atenda. Tá bom. E aí eu sei que você tem, por exemplo, uma briga com ele. E aí, eu pego um ranço dele, porque ele brigou com você e eu acho que foi um absurdo, que o que ele fez, nossa, é imperdoável. Só que daqui a pouco você perdoou ele. E você vem falar dele pra mim. E eu tô tipo assim, não acredito, não pode ser. Não, você não pode voltar a ser amiga dele, porque você não lembra o que ele fez? Então, assim, o psicólogo, ele não pode estar dentro da história da pessoa. Ele tem que estar fora pra conseguir olhar de uma forma mais neutra, assim, todos os personagens. E eu não ter uma opinião sobre nenhum. Então, se você é minha amiga, eu vou tender muito a achar que você tá certa, que tudo que você tá me falando é a verdade absoluta, né? E nem sempre é assim. Então, por isso que o psicólogo não pode atender pessoas próximas, basicamente. Sim. Entendi. E agora que a gente acabou de entrar no Setembro Amarelo, como é que você lida com esse tempo e quais são os primeiros indícios da pessoa com esse problema de pensar em se suicidar? Quais são as primeiras coisas que aparecem?
Perfeito. Eu acho que, esse mês é muito importante, né, o Setembro Amarelo, porque infelizmente ainda é um tabu, né, falar sobre esse assunto, né, sobre pensamento de suicídio, tentativa de suicídio. Então, acho fundamental. E a primeira coisa que a gente tem que observar é uma mudança de comportamento. Então, vamos imaginar você como uma pessoa externa, né? Eu tô olhando, tipo, minha amiga, o meu amigo, o que eu posso observar que pode ali me ajudar? Uma mudança de comportamento. Então, a pessoa, de repente, fica mais irritada, não gosta mais de nada, ou fica triste, amuada, já não quer fazer nada. Um sinal muito importante, para de gostar das coisas que ela gostava antes. Então vamos supor que você adora futebol. E aí sempre que tem oportunidade, você joga futebol, tal, com seus amigos na escola. Só que aí de repente eles falam, vamos jogar futebol? Você, hoje não. E aí você começa, tipo, não querer mais fazer aquelas coisas que antes você gostava bastante. E aí, por que você não quer? Sei lá, por nada. A pessoa não consegue distinguir, sabe o que está acontecendo com ela? Ela só acha que... Porque como é gradual, é aos poucos que a pessoa vai se sentindo pior, ela não consegue perceber que aquilo está acontecendo. Então a gente que olha de fora consegue ver melhor, tipo, olha, tá mais irritado, tá mais triste, não tá querendo fazer as coisas que gosta, tá sem esperança pro futuro, pensa que, nada vai dar certo, tá dormindo demais, só quer dormir, cansado demais, sem energia pra nada, ou não tá dormindo de menos, já não consegue mais dormir. Também pode ter uma alteração do apetite, a pessoa não quer comer mais, de repente, tipo, no lanche da escola a pessoa já não come mais nada, no almoço, enfim. Então essas mudanças são aí os primeiros sinais, né? Mudanças severas de humor, tipo, a pessoa do nada começa a chorar ou ficar muito brava. Então essas alterações acho que são as mais importantes da gente ver. E aí, você não perguntou, mas eu já vou falar. O que a gente faz, né? Beleza, Mariana, eu percebi isso. E agora? Eu chego pro meu amigo e falo o quê? No geral, o que eu sugiro é você chamar a pessoa para conversar num lugar que é mais tranquilo, assim, que não tem outras pessoas em volta, né? Que seja só com uma pessoa de confiança e falar, olha, eu percebi que você tá mais triste, que você não tá mais querendo jogar o seu futebol, que você tá incomodado, tá acontecendo alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa? Pra ver se a pessoa se sente confortável de falar, enfim, pode ser que ela fale alguma coisa da situação de vida dela, da família, dos amigos, enfim, que possa estar incomodando, pode ser que ela fale sobre pensamentos, né, de suicídio, pode ter, enfim, qualquer coisa, mas acho que isso é o mais importante, né, dar um espaço seguro para a pessoa poder falar do que está acontecendo com ela. Sim, e agora que você falou também até como lidar com pessoas que já nesse Setembro Amarelo, queria perguntar, porque ultimamente a gente está tendo muitos relatos, né, e pessoas próximas a gente também, de crise de ansiedade. E aí muitas vezes, às vezes a gente está sozinho e não tem nenhum adulto por perto. Como que a gente pode lidar para ajudar aquela pessoa? Muitas vezes a gente fica nervosa junto e aí não ajuda em nada. Sim, é verdade, dá um desespero, né? Você vê a pessoa daquele estado. Fica em choque, né? Exato. Uma travadinha. Todo mundo fica em choque. E é um fato isso, eu observei muito, especialmente depois da pandemia, né? Não tem acabado, mas assim, depois que começou, as pessoas têm tido muitas crises de ansiedade, inclusive pessoas que eu atendo, assim, várias pessoas vieram começar a passar comigo, né, em terapia, por causa de crise de ansiedade, mesmo crianças, assim, 10 anos, 8 anos, então é uma coisa que está muito, muito prevalente mesmo, está acontecendo muito. E aí eu acho que a primeira coisa numa crise de ansiedade, eu vou explicar mais ou menos, tá, como é uma crise de ansiedade, para fazer sentido como que você, né, cuida dela. Então é assim, a crise de ansiedade, ela é como se existisse um perigo muito grande, o corpo da pessoa interpreta que alguma coisa muito perigosa, ruim para a vida dela, tá para acontecer. E aí o corpo entra num estado que é aquele de luta ou fuga. Não sei se talvez vocês viram em biologia, às vezes a gente vê. Então o corpo começa a se preparar para ou fugir daquela situação perigosa ou lutar com o que está causando aquela situação. Só que o problema é que na ansiedade essas coisas não são reais, não são físicas, elas estão aqui dentro. Então não dá pra gente lutar e não dá pra gente fugir. E aí começa a ter aquela avalanche de hormônio, o coração acelera, a respiração acelera, o pensamento, a pessoa começa a tremer. E aí você pensa, nossa, tá acontecendo, tá tendo um piripaque. Mas não é, porque o corpo da pessoa tá preparado para dar uma explosão de energia, para tipo sair e se defender. Só que não tem como defender. Então, o ideal é que a gente comece a fazer o quê? Acalmar o sistema nervoso. Tipo, olha, o sistema nervoso ficou muito agitado, só que não tem nenhum perigo de fato, né? O perigo pode ter alguma situação ruim em casa, na escola, enfim, em outros lugares, mas não é nada que naquele momento essa reação vai ajudar.
Então, o mais importante é a gente acalmar o sistema nervoso nessa hora. E como a gente pode fazer isso? Várias formas. A mais comum, que todo mundo e a mãe de todo mundo já deve ter falado para vocês, é respirar fundo, né? Por quê? Porque quando a gente está ansioso ou com outras emoções fortes, mesmo raiva, o que acontece com a respiração? Ela fica rápida. E aí a respiração rápida, ela é meio que um sinal pro cérebro, tipo, meu, tá ruim, alguma coisa ruim tá acontecendo. Então, quando a gente começa a se obrigar a respirar devagar e profundo, a gente meio que engana o cérebro. E ele começa a pensar, pô, deve estar tudo bem, tô respirando devagar, profundo. E ele começa a regular as outras reações, o batimento cardíaco, né, o sangue que vai pros músculos, tudo, baseado nessa respiração. Então, isso vai ajudar a pessoa a se acalmar. Respirar fundo é o principal. E claro que a pessoa vai falar, eu não consigo, eu não consigo agora. E mesmo assim, esse é o melhor, que a pessoa consiga fazer isso, né? Respirar fundo. Outra possibilidade é a pessoa fazer alguma atividade física para gastar esses hormônios que foram liberados aí da luta ou fuga. E aí, tipo, dar uma queimada nisso, porque vocês já devem ter reparado, não dá pra você ficar muito cansado e muito ansioso ao mesmo tempo. Você tá muito cansado, acabou, entendeu? Então pode experimentar fazer isso também, mas no geral regular o sistema nervoso, tentar conversar com alguém, porque muitas vezes na crise de ansiedade a pessoa começa a ter umas ideias que não são muito dentro da realidade, né? Ela pensa, nossa, sei lá, ninguém mais vai gostar de mim, nunca mais vai falar comigo, vou ter que mudar de escola, minha vida acabou, sei lá. A pessoa começa a entrar numa espiral muito ruim. Então, quando ela consegue falar sobre isso com alguém, organizar as ideias dela, ela vê tipo, meu, o que eu tô falando? E daí o outro também, né? Vai falando, olha, não sei se é bem assim, né? Se ninguém nunca mais vai gostar de você e você vai ter que mudar de escola, se a vida acabou, tipo, pode ser diferente. Então, diria que são as coisas principais. Não se isolar, nunca. Também na questão do Setembro Amarelo, né, nunca se isolar, e a tendência da pessoa que tem crise de ansiedade, a pessoa que está, né, com pensamentos de suicídio, esse tipo de coisa. E aí tentar respirar fundo e sair, cortar esse pensamento, porque o que alimenta essas reações é esse pensamento, tipo, numa espiral muito doida. Então tentar cortar eles, assim, uma forma muito boa de cortar os pensamentos é você focar no momento presente. Então, uma coisa que eu ensino muito nas palestras que eu dou sobre isso é uma técnica que eu chamo 5, 4, 3, 2, 1, que é meio assim, porque é o quê? Você vai focar no momento presente. Quais são 5 coisas que eu tô conseguindo ver? Ah, eu tô vendo você, o quadro, o celular, a garrafa, beleza. Quais são 4 coisas que eu tô conseguindo, colegas que não gostam, que não vão fazer nada, eu vou fazer tudo sozinho. Então, o pessoal vai passando por vários problemas que vão se acumulando, até que chega uma hora que o corpo não aguenta mais e aí ela tem uma crise de ansiedade. Só que ela já tá tão emergida naquela história que ela não consegue perceber que aquilo, quais são os pontos de problema, que aquilo não é normal, que se sentir assim não é normal. Ter uma crise de ansiedade não é só uma coisinha, é um problema importante de saúde mental. Então, eu diria que é preciso a pessoa falar. E aí, claro, tem pessoas que são reservadas e não vão querer falar. E, no geral, por que as pessoas não querem falar? Porque elas têm medo de ser julgadas, né? De falar, nossa, olha que fraca, ai que boba, olha esse problema, não acredito que você teve uma crise de ansiedade por causa disso, af. Então, as pessoas têm medo, o mais importante é a gente criar um ambiente aí que seja acolhedor, um ambiente que a pessoa se sinta segura. E, às vezes, sei lá, a pessoa não confia em você, mas confia nele. Você fala, meu, olha, ela não tá bem, vai lá. Fala com ela, pergunta se quer alguma coisa, sei lá, leva pra tomar uma água, pra dar uma volta, porque isso é o mais importante e é o que a psicoterapia proporciona pra pessoa, né? Tipo, um ambiente que não tem julgamento. Ela vai lá, ela pode falar qualquer coisa da vida dela e o psicólogo, tipo, não vai falar nada de bom nem de ruim, vai ouvir, acolher o sofrimento dela. E para as pessoas que têm um certo receio em procurar essa ajuda, essas coisinhas, acontece o que é brincadeira, né? Um conselho que você daria ou uma coisa que você falaria para essas pessoas que têm receio de pedir ajuda? Eu diria que existem muito mais pessoas com o mesmo sofrimento dela do que ela imagina. Ela não é a única do mundo, o sofrimento dela não faz dela um ET, ela não vai ser fraca por procurar ajuda. Na verdade, procurar ajuda é o que a gente sempre faz em todas as áreas da vida, menos na saúde mental. Por exemplo, você não está entendendo uma matéria, o que você vai fazer? Chorar? Não, você vai procurar ajuda, você vai perguntar para o seu amigo, você vai perguntar para o professor, você vai tentar fazer alguma coisa. Ah, sei lá, se eu estou aprendendo, sei lá, instrumento musical, não estou conseguindo.
que eu vou pedir ajuda, tipo assim, no geral, as pessoas pedem ajuda para vários assuntos, né? Sim. E aí na saúde mental elas pensam que não, eu sinto muito isso, que as pessoas acham que qualquer pessoa pode ser psicólogo, tipo assim, sei lá, vocês estão na escola, vocês vão bater um papo com a pessoa, é igual psicólogo, porque é só bater um papo, né? E não é, o psicólogo é uma pessoa que foi treinada durante 5 anos para entender como é que bate esse papo. Até engraçado, uma vez eu estava coordenando uma terapia em grupo, e daí uma das participantes falou, sabe, aqui a conversa com o psicólogo, ela tem um fim diferente, né? Tipo, não vai no mesmo rumo de uma conversa de bar, assim, que você fala com o seu amigo. E é isso, porque o psicólogo, ele já tem na cabeça onde pode estar o problema e ele já vai te direcionar, né, para resolver. E acho que a principal coisa, tem solução. Porque muitas pessoas não procuram ajuda porque elas pensam, tem nada que eu possa fazer, eu sou assim mesmo, minha família é assim mesmo, onde eu moro é assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer pra mudar, tipo, é como é, e não é verdade, sempre tem coisa que a gente pode fazer, às vezes a gente não consegue mudar a realidade externa, sei lá, às vezes o lugar que eu moro eu vou ter que continuar morando aqui algum tempo, ou vou ter que continuar com a minha família algum tempo, ou vou ter que continuar em certa escola algum tempo, mas a gente pode mudar como a gente reage a essas coisas, e isso já é muito bom, assim, pra você conseguir ter mais qualidade, ter mais saúde mental, né? Conseguir viver em paz a sua vida, fazer o que você quiser fazer. Sim. Pode perguntar, pode falar. Eu tô no 3º ano e a gente tá passando por essa fase de vestibular. É muito pesado, assim, né? Tipo, estudar e ter que decidir um curso é muita coisa e acaba comprometendo muito a nossa saúde mental, assim. Aí, tipo, o que você tem de dica, assim, pra gente de como lidar com o estresse, com a ansiedade nesse período? Principalmente durante as provas. Perfeito. Eu diria que é a mesma coisa, tá? Procurar fazer, quando você estiver num período não vou dizer muito ruim, mas quando você estiver numa ansiedade mais forte, fazer os exercícios de respiração, tentar focar no presente. E quando você estiver só vivendo a sua vida de 3º ano, né, que é estressante por si só, acho que tem algumas coisas muito importantes que eu vou chamar de autocuidado, porque o que acontece? Aconteceu comigo também, quando você chega no 3º ano, tipo, fecha toda a sua mente. Você só pensa, tipo, escola, vestibular, prova, curso, futuro, tô decidindo minha vida. E é muito, muito, muito importante que você, além disso, faça coisas que você goste. Então, tipo assim, às vezes eu vou, não sei, tal, que a pessoa gosta. Tipo, às vezes eu vou andar de patins, ou às vezes eu vou, tipo, ler um livro, às vezes eu vou, sei lá, ir na casa de uma amiga, eu vou jogar um jogo de tabuleiro. Isso é muito importante, porque são as coisas que vão regular o nível de ansiedade. Se a gente só põe pressão, estresse o tempo todo e nunca tem um espaço para você diminuir isso, acaba ficando insuportável, né? O 3º ano foi o primeiro ano que eu tive crise de ansiedade. Nossa, depois daquele ano, gente, eu não conseguia mais dormir. Eu, comecei a ter insônia, porque é pirante o 3º ano, é muito pirante. Então, acho que isso, não deixar de lado, o seu próprio cuidado, né? E uma coisa, você nem falou, mas já vou falar essa dica que eu reparo muito, tá? Nas pessoas do 3º ano. As pessoas acabam ficando tão ansiosas que elas acabam procrastinando as coisas que são importantes para elas, porque elas ficam numa pira. Nossa, mas eu não sei por onde começar, mas vai dar tempo, eu não sei se eu vou conseguir, mas será que eu vou passar no vestibular? Mas será que eu quero passar no vestibular? A pessoa entra numa pira e aí ela acaba não fazendo as coisas. Então eu diria a mesma coisa, quando entrar numa pira, tenta cortar a pira. Isso é só uma pira, isso é coisa da ansiedade, tipo um espião, sabe? Isso é coisa da ansiedade. Aí você tenta cortar isso, focar no momento presente e fazer o que é possível, né? Porque também não dá, por exemplo, tem pessoas que querem fazer 700 exercícios de matemática em um dia e estudar 10 capítulos de história, sei lá. A gente tem que fazer o que é possível, assim, né? E ver que eu percebo que na sociedade ela é muito de fazer mais, você tem que se esforçar mais, senão você não é bom bastante. Só que aí a pessoa surta, tá? Já vou te dar o fim da história. Então, acho que tentar equilibrar, né? As coisas do estudo, as coisas que você gosta de fazer, também fazer um pouco. E quando perceber que tá numa procrastinação muito doida, assim, ou você vai e descansa de verdade, não, agora vou descansar de verdade, vou, sei lá, ver a série que eu gosto. Ou você fala, não vou fazer isso, eu vou estudar de verdade. Enfim, tentar não ficar nesse limbo, porque eu percebo que isso aumenta mais ainda a ansiedade da pessoa. Porque o tempo passa, ela fala, tá vendo, passou a tarde inteira, não fiz nada, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. E não é horrível, né? Isso, na verdade, é um problema de saúde mental. Sim. E quem puder fazer terapia, claro, recomendo fortemente. Sim, você falou sobre terapia. Eu vejo, tem alguma diferença entre
o psicólogo e o terapeuta ou é a... Perfeito. A psicoterapia, ela é feita por psicólogo, tá? E psicólogo é essa pessoa que fez a faculdade de psicologia e tal, que tem, na minha perspectiva, tá todo o embasamento para fazer. A gente é treinado, a gente faz estágios durante a faculdade inteira para aprender a lidar com essas questões e ajudar as pessoas em vários contextos. Porém, também existe outras pessoas que podem se intitular terapeutas, não necessariamente psicoterapeutas. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, fazer um curso e falar que eu posso ajudar as pessoas. E tudo bem, não é um problema. Por exemplo, na psicologia, existe uma das linhas da psicologia que chama psicanálise. E aí existe lá toda a formação em psicanálise, né? E pessoas que não são psicólogos podem fazer essa formação. Então, tipo, sei lá, sou engenheira, mas eu quero fazer psicanálise. Aí eu vou, faço lá a formação, é uma formação séria e tal, e daí, enfim, a pessoa faz a formação lá. E depois ela pode ser um psicanalista ou um terapeuta, ela pode atender as outras pessoas, mas na minha perspectiva não é o melhor dos casos, porque essa pessoa não tem todo o embasamento que um psicólogo teve, de como funciona a mente humana, a personalidade, como se desenvolve as pessoas, os transtornos de saúde mental, os tipos de tratamento. Essa pessoa vai ter uma visão mais estreita, assim, né? Enquanto o psicólogo tem uma visão mais ampla, vai conseguir ajudar mais. Então eu acho que seria isso. Mas muitas pessoas, por exemplo, que passam comigo, falam que elas fazem terapia. Então, tipo, depende um pouco. Mas eu diria sempre para procurar, na minha opinião, um psicólogo ou uma psicóloga mesmo, né? Que seja dessa área. E não uma pessoa, tipo, que meio caiu de paraquedas nessa área depois. E existe algum lugar que a gente pode, tipo, ver se a pessoa é realmente psicóloga ou não? Sim, olha que ótima pergunta. Sim, existe. A psicologia, ela é regulada por um conselho que chama Conselho Regional de Psicologia, olha só. E aí lá no site também tem um Conselho Federal. E lá no site você pode procurar pelo número de registro do psicólogo e ver se está ativo. Então, tipo, se a pessoa, sei lá, tá lá sei lá, você encontra no site, terapeuta fulano e tal. Aí você vai ver que quando a pessoa é psicóloga, ela escreve embaixo do nome dela CRP, por exemplo, 06 e um número. Porque isso é o nosso código no conselho. E aí você pode pegar esse código e pesquisar lá no site. E aí vai estar escrito, por exemplo, CRP ativo. Aí quer dizer que a pessoa está regularizada, que ela realmente tem licença para trabalhar com psicologia. E aí se aparecer inativo, aí você sai fora, porque quer dizer que ela, por algum motivo, ela foi punida pelo conselho e ela, tipo, perdeu o registro dela, ou ela não pode atuar nesse momento, ou tem alguma irregularidade. Então é isso, existe. Alguém da produção tem perguntas? Marinês? Eu acho que só agradecer a disponibilidade da Mariana aqui com a gente, né? Porque eu sei o quanto demanda ela tem, né? Fora aqui na Embi Morumbi. E a gente é muito grato por você estar aqui presente para contribuir um pouco, trazendo um pouco do seu aprendizado, do seu conhecimento, algo que com certeza vai ter muito significativo, vai ser muito significativo para os nossos estudantes aqui, do Santa Isabel, como também para as nossas famílias. Obrigada a você, Marinês, de verdade, também é uma ótima oportunidade, eu adoro estar com os jovens e adoro poder falar sobre essas coisas, né, trazer informações fidedignas, né, no mundo de tanta fake news, que uma pessoa possa falar as coisas como elas realmente são. Então, fico muito feliz, obrigada. A gente que agradece. Valeu. Eu tinha falado no começo, né, da verdade, tá funcionando, tá? Vamos lá, para acabar, aqui, olha lá, no fundo da câmera, e pode falar, se quiser, sinta-se à vontade. Nunca tenha vergonha de ser quem você é, de cuidar de você mesmo, porque você é a única pessoa que pode cuidar de você mesmo. Se você não prestar atenção em você, ninguém mais vai prestar. Então, nunca tenha vergonha, seja você mesmo, se cuide.